começar, eu trago duas definições do que é música. Uma de Murray Schafer, ele diz que música é a organização de sons e silêncio com a intenção de ser ouvida. E a outra de Borobuil Mehdi, que ele diz que música é a arte de combinar os sons simultâneo e sucessivamente com ordem, proporção e equilíbrio dentro do tempo. Sabendo-se disso, então eu trago as características principais da música, que é melodia, que pode ser representado por notas sucessivas, harmonia, que pode ser representada por notas simultâneas, tocadas ao mesmo tempo, e ritmo, que é a ordem e proporção que são dispostos tanto a melodia quanto a harmonia. Então, tanto na melodia que eu toquei quanto na harmonia, existe o ritmo. Mas a minha pergunta, se não existisse som, existiria música? A resposta seria não, porque tanto o som e o silêncio tem na música, mas sem o som não teria como ter música. Apesar que na música existe silêncio. Mas vamos saber a definição de som. Som é a sensação produzida no ouvido pelas vibrações de corpos elásticos. É exemplo do violão. Se a gente toca, ele produz a vibração que põe em movimento o ar na forma de onda sonora que se propaga em todas as direções simultaneamente. Então essa corda, quando a gente toca, ela se propaga em todas as direções até chegar aos nossos ouvidos. E nossos ouvidos reconhecem esse som, que vamos tratar agora das características principais do som. Antes de falar das características, é importante falar também que o som é produzido através de vibração. Toda vez que a nota vibra ou alguma coisa vibra, produz o som. E existem dois tipos de vibração, tá certo? A vibração regular, que produz sons de altura definida. Exemplos, os sons musicais. Por exemplo, o som do piano, o som do violão. Isso são sons de altura definida. E a vibração irregular, que produz sons de altura indefinida, chamados de barulho. Por exemplo, o som do avião, o som do motor do carro, né? Uma explosão, o ruído. Todos esses são vibração irregular. Agora vamos para propriedades ou características do som. São 4 as características do som: altura, duração, intensidade e timbre. Pronto, então a gente vai mostrar agora uma imagem que a gente vai representar as propriedades, além dos sons que a gente vai produzir, também com imagens das ondas sonoras. Aí observe aí a altura, a imagem como é que está representada, a intensidade, que é bem parecida, mas existe uma diferença, a duração e o timbre. Então vamos começar com a altura. A definição de altura, ela é determinada pela frequência das vibrações, isto é, da sua velocidade. Então, quanto maior for a velocidade da vibração, mais agudo o som fica. A essa próxima imagem, em que à medida se revelam os sons graves e agudos, a altura de uma nota depende da frequência ou número de vibrações por segundo. Quanto mais alta a frequência, mais aguda será a nota. Observe agora o som do violão. Vou representar os sons graves, os sons agudos. Observe nessa próxima imagem que tem mais de uma frequência. Tem a frequência baixa, que seria o som grave. A frequência média, que seria no violão representado, poderia ser por essa corda. E a frequência aguda, por essa corda. Então, não confunda jamais altura com intensidade. Então, altura é nota musical, sons graves, médios e agudos. Eu poderia representar a altura também por um som do animal. O som do leão seria um som grave, a frequência baixa, e o som de um gatinho seria a frequência aguda. Ou, por exemplo, o som da mulher, que tem a voz mais aguda,
do que a de um homem. Então são as frequências que a altura é definida. E essas frequências dependem da questão da velocidade e da vibração. Ok? Vamos para o próximo. A duração. Observe a imagem a seguir. A duração é a dimensão do som, sendo determinado pela emissão das vibrações, podendo ser um som longo ou um som curto. A duração do som é representada pela figura musical e pelo andamento. Então, a próxima imagem a gente vai representar isso como as ondas sonoras elas se propagam com relação à duração. Um som curto, um som médio e um som longo. Então, a duração é determinada pelo tempo de emissão desses sons. A próxima característica é a intensidade. Veja a imagem. Intensidade está relacionada com a amplitude da onda sonora. Menor amplitude, som fraco. Maior amplitude, som forte. Vejamos na prática. Vou usar também o violão. Eu vou tocar de uma forma fraca, tocar de uma forma forte. Então, essa amplitude, aonde esse som vai chegar. Então, intensidade, você coloca também como volume. Aí eu dou um exemplo da televisão. Quando você vai lá, pode prestar atenção, quando você quer aumentar o volume da televisão, você está aumentando a intensidade. Na música e no instrumento, quando a gente quer tocar, a gente coloca força. E essa força vai aumentar a amplitude onde chega o som. Vou colocar também o exemplo de animais que eu dei referente à altura, os mesmos animais. Que eu falei que o som grave do leão, que é o som, né, de baixa frequência, e o som agudo do gato, que é de alta frequência. Só que eu pedi para vocês não confundirem altura com intensidade. Então, olhe como é diferente. Já na intensidade, o som forte seria o rugido do leão e o som fraco seria o miado do gato. Chegamos agora a última característica do som. Veja a imagem. O timbre do som é a qualidade que permite diferenciar duas ondas sonoras da mesma altura e mesma intensidade, emitidos por fontes distintas. O timbre está relacionado à forma da onda emitida pelo instrumento. Então, vocês conseguem identificar o som do instrumento através do timbre, para dizer o que é uma flauta, o que é um violão, sem precisar até mesmo estar vendo. Então, vocês conseguem identificar porque essa onda sonora é diferente e vocês percebem isso, a sensação que vocês percebem isso no ouvido. Você conhecendo o instrumento, você vai saber identificar. Então, eu vou tocar duas músicas para vocês identificar sem precisar vocês verem o instrumento. Pense qual é o instrumento. Agora eu vou tocar a próxima. Toquei dois instrumentos diferentes, né? Como vocês ouviram aí. Veja a imagem seguinte, que é a flauta e a guitarra acústica, que a gente chama de violão. E vocês percebem que vocês não precisariam nem estar olhando para o instrumento. Se vocês conhecem o instrumento, nem precisariam estar olhando, vocês iam reconhecer o timbre do instrumento. A mesma coisa se fosse a voz da mãe de vocês ou do pai. Vocês não precisariam olhar para reconhecer, para dizer que a sua mãe estaria vindo se ela estivesse falando. Então, esse reconhecimento desse instrumento é que está referente ao timbre
ao timbre. E essas ondas sonoras, perceba na imagem que elas são diferentes. Por isso, nosso ouvido ele decodifica e reconhece esses instrumentos devido a essa onda sonora que vem diferente. Então agora vamos fazer algumas atividades relacionadas às características do som e da música, tá certo? E vocês precisam aguçar a percepção de vocês para saber se realmente vocês entenderam do assunto. Vamos lá, vou tocar uma música aleatória aqui. Essa é uma música, preste atenção no que vai mudar nessa próxima música. O que é que vocês perceberam de mudança? Primeiramente, o que houve de mudança foi a melodia da música? Não, né? A mesma melodia eu toquei uma da primeira como na segunda. Foi a altura? Foi sons graves e agudos? Não, não foram sons graves e agudos. Eu toquei na mesma tonalidade. O que mudou foi a intensidade, foi o volume. Um eu toquei mais forte, outro eu toquei mais fraco. Vamos para a próxima questão para vocês perceberem qual foi a mudança. Vou continuar com a mesma melodia, eu não vou mudar a melodia. O que foi que mudou agora? Foi a melodia? Foi a tonalidade? Com certeza vocês já descobriram o que mudou foi o timbre, porque vocês perceberam timbres diferentes. Vamos à próxima questão. Percebam. O que foi que mudou? Se vocês prestarem atenção, o que mudou nessa música foi o ritmo, né? Ele mudou o ritmo da música. Eu toquei ela num violão, com as mesmas alturas, só que eu mudei o ritmo. É importante que vocês tenham essa percepção. Essa percepção vai ajudar vocês a reconhecerem no Enem. As perguntas vão estar relacionadas mais a essa questão, pois o Enem esse ano, por questões lógicas, que as Olimpíadas de Matemática também está falando sobre música e matemática, sempre cai no Enem algumas questões referentes à música de diversas maneiras, tá certo? E é importante vocês saberem diferenciar essa questão das características tanto do som quanto da música, tá certo? Lembrar dessas características ajuda você a responder essas questões. Tanto na área de humanas cai as questões de música, quanto na área de matemática eu acredito que vai cair, né? Então vai estar mais relacionado ao ritmo, porque ritmo é divisão de som, é como a gente divide o som. Quando eu toco uma música como Asa Branca, existe uma divisão de som aqui, né? Ritmicamente, cada nota tem um valor, e essa nota que dura mais tempo, que a gente está falando da propriedade de duração do som, né? Que dura mais tempo, tem uma figura representativa para essa nota, tá certo? Então, acredito que se cair na área de matemática, ele vai cair nessa questão do ritmo, ou se não, pode cair em questão de frequência, porque é a velocidade.
e a frequência é medida pela velocidade. Sons graves, esse Mi tem uma velocidade que eu posso até usar como é que se diz, que a gente chama afinador aqui, para medir a velocidade dessa nota, e pode cair como velocidade também. Então lembre-se que cada vez mais aguda a nota, a vibração é muito mais rápida, e cada vez mais grave a vibração é mais lenta. Para vocês terem uma ideia, nosso ouvido é capaz de identificar uma vibração por segundo de 20 Hz e aguda por segundo de 20.000 Hz, que é o som mais agudo que a gente consegue ouvir, né? O ouvido humano. Já os animais são totalmente diferentes, mas o ouvido humano ele é capaz de só ouvir os sons graves até 20, que é por segundo. Se eu conseguisse vibrar a minha mão 20 vezes por segundo, seria o som grave aqui, e 20.000, que é o som mais agudo, tá certo? Então é importante que vocês pensem nessa questão das características do som, numa visão mais ampla, que pode cair tanto em matemática, física, como pode cair questões na área de música mesmo, falando um pouco sobre essa questão da intensidade, a intensidade que tem relacionada a volume, que são as propriedades de som, de timbre, de reconhecer o instrumento ou voz, né? Também interessante falar de harmonia, que são sons simultâneos tocados ao mesmo tempo. Para ser considerado harmonia, tem que ser no mínimo 3 sons ao mesmo tempo. Então o que vocês estão escutando aí são mais de um som. Apesar que é uma nota musical, uma nota que a gente chama de acorde, que tem 3 sons, não é uma nota isolada. Existe a nota isolada, isso seria um sol. A nota sol, isso seria um acorde de sol, que é uma mistura de sons tocada ao mesmo tempo, simultaneamente. Então sabermos dessas diferenças irá ajudar, tá certo? Outra coisa importante que estamos vendo na questão remota, a gente viu sobre arte moderna, a gente respondeu e eu dei as devolutivas das questões, foram 6 questões de arte moderna, e eu dei as devolutivas para vocês ficarem atentos, para vocês saberem responder uma questão, mesmo que vocês não tenham estudado o movimento ou a expressão, tá certo? Entender o que é que o cara está pedindo ali, e sabendo que ele vai ter o texto verbal e não verbal que vai ajudar vocês a responderem. Então, neste aulão, neste simulado, vão cair especialmente 3 questões referente à música, tá certo? E vão cair 2 questões, uma referente à arte contemporânea e outra à arte moderna. Lembrando que aqueles links que vocês estudaram, arte moderna e arte contemporânea, eu vou colocar aqui os links. Vocês podem acessar esses links, está no YouTube, e vocês estudem, tá certo? Então estudem. Então, bom simulado, pessoal. Espero que todos vocês estejam bem, tá certo? E até uma próxima, né? Se Deus quiser. Um abraço em todos.